toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. 32. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. 33. Encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. 34. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele, imediatamente, se levantou. 35. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas, era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. 37. Ora, aconteceu, naqueles dias, que ela adoeceu e veio a morrer, e, depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. 38. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. 39. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. 41. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. 42. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. 43. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Atos dos Apóstolos 10, 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. 2. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo, orava a Deus. 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: 4. Cornélio. Este, fechando-lhe os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. 5. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. 6. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. 7. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. 8. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6, a fim de orar. 10. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. 11. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. 12. Contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. 13. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro. Mata e come. 14. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor. Porque jamais comi coisa alguma como imunda. 15. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou não consideres comum. 16. Sucedeu isto por 3 vezes, e, logo, aquele objeto foi recolhido ao céu. 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. 18. E, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. 20. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. 21. E, descendo Pedro para junto dos homens, disse: a que tendes? Sou eu a quem buscais? A que viestes? 22. Então, disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os.
No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles, também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. 24. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. 25. Aconteceu que, indo Pedro ao entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. 26. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. 27. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. 28. A quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum o mundo. 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? 30. Respondeu-lhe Cornélio: faz, hoje, 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. 31. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas, lembradas na presença de Deus. 32. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro, acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. 33. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. 34. Então, falou Pedro, dizendo: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo lhe é aceitável. 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. 39. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. 41. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. 46. Pois os ouviam falando em línguas engrandecendo a Deus. Então, perguntou Pedro. 47. Porventura, pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? 48. E ordenou que fossem batizados em